Olá, discentes! Aqui é o professor Marlon Pestana e vamos começar mais uma aula mais introdutória sobre extensão rural. Partiu, roça! Graças a Deus temos o campo, temos o arado, temos a enxada e temos a floresta saudosa para que a gente possa se renovar, se reconectar com a natureza. Nessa disciplina, nós vamos observar por um prisma, um caleidoscópio próximo de como seria essa extensão rural agroecológica e o papel do educador. Bom, claro que se vocês pensarem bem a fundo e olharem bem a questão da extensão rural, vocês vão observar que todo extensionista rural, todo assistente técnico, ele é na verdade também um educador. E isso na extensão rural agroecológica, principalmente na agroecologia, fica muito mais evidente. Então, nesta transição agroecológica, onde as florestas virão abundantes, um grande sonho de Darcy Ribeiro, um sonho dos grandes pensadores ainda há muitos séculos atrás, desde o período iluminista, nós chegamos até o momento atual em que é urgente a questão da agrofloresta, a questão da transição agroecológica dentro de um escopo teórico e político chamado ecologia política ou ecossociologia. A ecossociologia tem por base principal as noções de que esse processo capitalista de produção, tanto o modo fordista ou o modo keynesiano de produção, tem como base na indústria, na fábrica, a sua devora do meio ambiente. Então toda a indústria que utiliza o petróleo, que utiliza bases vegetais, fibras vegetais, está devorando o ambiente. E Caporal, Francisco Roberto Caporal, um professor aposentado e falecido este ano de um ataque cardíaco, um professor, inclusive, muito amigo nosso, Francisco Roberto Caporal, então, foi o principal teórico brasileiro, o principal extensionista agroecológico que pensou sobre uma extensão rural que fomentasse não só políticas públicas para o desenvolvimento agrário, mas que também que superasse aquela dicotomia tecnocrática, tecnicista da Revolução Verde, imposta nas ditaduras e nos anos de chumbo da década de 70 pela AIA, Associação Interamericana de Desenvolvimento da América Latina. Inclusive Nelson Rockefeller era o protagonista da Revolução Verde, da malfadada Revolução Verde, que acabou prejudicando em boa parte o desenvolvimento agrário brasileiro. Então, Francisco Roberto Caporal pensou da seguinte forma: nós temos agentes, assistentes, visitantes, extensionistas. Todas estas pessoas são educadoras, são aprendentes, são ensinantes. Como é que funciona isso para Caporal? Primeiro, baseado em estudos bastante aprofundados, principalmente de Gert Biesta, que é o autor e o teórico da educação democrática no mundo inteiro, Caporal vai propor o seguinte: bom, para que haja um processo de política pública democrática é preciso diálogo, uma dialogicidade, que nós vamos ver depois na obra de Paulo Freire, Extensão e Comunicação, de 1983. Mas primeiro é preciso entender como que funciona esse diálogo em campo. E aí, claro, Caporal deixa muito claro que a experiência vivida, o paradigma a ser seguido, a caminhada e a trajetória do extensionista, ela é agrária, ela é rural. E posse disso, ele vai desenvolver então algumas ideias. Bom, este extensionista, ele precisa estar imbuído e ser conhecedor das trajetórias das comunidades a qual ele intervém. É preciso que ele tenha o conhecimento da história das culturas remanescentes de Quilombo. É preciso que ele também conheça a trajetória, a história e a memória das comunidades indígenas. Por quê? De posse desse legado histórico, dessa trajetória, o extensionista consegue visualizar quais foram as melhores respostas a dramas ambientais, secas, tempestades, chuvas, que essas comunidades sofreram. Entende? Então, por exemplo, hoje se fala muito em imunidade de rebanho. O pessoal tem falado aí imunidade de rebanho para seres humanos. Ora, se imunidade de rebanho funcionasse,
nós seríamos um povo indígena, nós seríamos um povo brasileiro totalmente, completamente indígena. Por quê? Porque teria funcionado com os indígenas lá atrás e milhares de indígenas não teriam morrido com a gripe, com a peste, a sífilis que veio da Europa. Eles teriam se imunizado de forma natural. Então, quer dizer, absurdos como esse seriam evitados se extensionistas conhecessem a lógica histórica dessas populações. Não existe imunidade de rebanho, não existe como imunizar uma população inteira. Ainda mais naquela época em que não haviam vacinas ainda desenvolvidas. Então veja, quando nós percebemos o Brasil, este enorme país, como o Roberto da Mata sempre frisa, que Brasil é este, né? Que Brasil é este que malha de retalhos, como se fosse uma colcha de retalhos. Se algum dia viajarem de avião, vocês vão observar como o Brasil é todo recortadinho assim pelas fazendas, enfim, pelas lavouras, muito predominantemente do latifúndio, porque nós somos herdeiros coloniais da sesmaria, da capitania hereditária, onde coronéis herdaram estas terras e acabaram fatiando entre seus familiares através da herança. Isso, claro, muito antes da Lei de Terras de 1850, em que aí era permitido vender e comprar as terras. Então é muito injusta a divisão de terras no Brasil. Nós não fizemos nossa reforma agrária, nós tivemos 13, 14 anos de governos populares, de governos de esquerda, e não fizemos nossa reforma agrária. Nós temos o maior número de assentados no governo FHC. Independente dessa questão política, o que eu quero que vocês observem é que é muito difícil fomentar um projeto extensionista agroflorestal, de produção agroflorestal, se nós não discutirmos reforma agrária. Se nós não retornarmos à pauta da reforma agrária, uma reforma justa, com melhor divisão de terra, com divisão equitativa das áreas de preservação ambientais, das áreas de preservação permanentes. E a agricultura familiar hoje no Brasil, ela anda em corda bamba. Por quê? Primeiro porque nesses primeiros anos de governo nacionalista, ali de 2018 para cá, nós tivemos a fundação da ANATER, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Nós não tínhamos uma agência, nós tínhamos uma empresa brasileira de assistência técnica e extensão rural, a Embrater, na época do governo Collor. Depois ela foi extinta e se fundou então políticas populares, políticas públicas de fomento à agricultura familiar. Vocês devem se lembrar, no governo Lula-Dilma veio o Pronafinho, veio a Secadia, a Secretaria de Diversidade e Cultura, a Secretaria da Pesca, a Secretaria da Agricultura Familiar, e nós perdemos tudo isso com o advento dos governos nacionalistas, que na verdade também como é que eu posso dizer, simplesmente deixou de ser o foco da política nacional, a agricultura familiar, e aí o agronegócio entrou como foco principal das políticas públicas. Mas eu digo por que o agronegócio? Porque nós retornamos ao pacto colonial para a exportação de commodities. No século XVI era isso que fazíamos, nós exportávamos cana-de-açúcar, trituradas em engenhos aqui, ou seja, matéria-prima de grandes lavouras, extensão de cana-de-açúcar, através da mão de obra escravizada, do sistema escravocrata, e exportávamos para a metrópole, para os grandes centros metropolitanos na Europa. Hoje estamos fazendo basicamente a mesma coisa. O Brasil se desindustrializou e volta então à exportação de commodities, de grãos, de produtos do setor primário. E aí, pensando nisso, tanto Caporal quanto Costa Weber, olhando para o panorama mundial, eles começaram a observar que no entreguerras, entre 1917 e 1945, e posterior a isso, o mundo inteiro foi devastado por enormes, gigantescas guerras, conflitos armados profundos. A Primeira, a Segunda Guerra Mundial, o entreguerras. E aí surgiu na França e se espalhou para o mundo inteiro. Isso nós temos exemplos no Canadá, na África, em países da África, nós temos na Indonésia, um tipo de ensino, um tipo de educação chamado de pedagogia da alternância, que permite a regeneração de ambientes completamente devastados pela guerra. Abbé Granerot, que foi um dos padres fundadores dessa pedagogia, ele salientava justamente isso no Plantio das Ameixeiras.
As bombas da guerra destruíram nosso palco produtivo, mas agora nós temos que nos retornarmos à educação para entender a importância da floresta, a importância da nutrição do solo, para recuperar esse solo e seguir adiante. Então, essa autocrítica, isso que surgiu, Caporal e Costa Weber, que são dois professores de Santa Maria muito importantes para a nossa disciplina, ela se iniciou ali por volta dos anos 80, principalmente com a publicação daquele livro do Paulo Freire, Comunicação ou Extensão. Se procede de um conceito em que a instituição já não dava as respostas adequadas aos problemas do meio rural. Por quê? Porque a autoridade impede a aprendizagem. Todo tipo de autoritarismo, todo tipo de autoridade trava a aprendizagem. Diferente da disciplina. A disciplina é muito importante para que essa roda comece a girar. Então as reivindicações do campo começaram a surgir cada vez mais fortes, exigindo uma metodologia que tirasse o campo das garras da Revolução Verde, que era uma revolução para vender máquina. Era uma revolução para transformar o Brasil em cliente da indústria norte-americana, em cliente da indústria de produção de maquinário agrário europeu, principalmente o alemão. Essa transição ela precisou de leis públicas, precisou de aporte, de conversa. E aí, observando quais eram as comunidades brasileiras mais vulneráveis nesse sentido e de relevante importância para a transição agroecológica, esses extensionistas rurais começaram a entender o seguinte negócio. Isso veio de muita conversa e diálogo. Primeiro, as comunidades indígenas do Brasil inteiro e as comunidades quilombolas do Brasil inteiro, elas estão em situações de vulnerabilidade, de insegurança alimentar. Porém, em seus territórios, estas comunidades apresentam as florestas e os jardins antrópicos, ou seja, a mata plantada por eles mais bem preservada de todo o território nacional, através de conhecimentos ancestrais, de recolhimento de sementes, de seleção das sementes, seleção das plantas. Então os extensionistas começaram periodicamente a visitar essas comunidades e começaram a observar, aqui no Brasil nós teríamos uma extensão rural agroecológica quase que de fomento mundial, porque as perspectivas das comunidades tradicionais ainda se mantêm vivas. Então, a partir desse pressuposto, seria interessante coletar as informações dessas populações e produzir ali um escopo de diálogo e de conversa no que seria interessante, os ritmos do tempo, as formas, os jeitos de agir, os jeitos de ser. Antônio Cândido tem um livro muito interessante, nós vamos ver na disciplina, Os Parceiros do Rio Bonito, em que ele fala justamente isso. A palha no canto da boca, o chapéu de piaçava, os jeitos de entender, os aromas, os cheiros, são totalmente contrários ao cartesiano urbano, ao horário do relógio, ao horário marcado, que não faz sentido nenhum no campo. E o extensionista precisa entender isso. Então, na formação de educadores agroecológicos, e não de visitantes de empresas, porque o que nós temos hoje são visitantes de empresas. Andando em campo, agora recentemente eu indo a Santa Vitória, indo ao interior de São Lourenço, Canguçu, a grande reclamação é essa dos produtores, dos pequenos produtores. O que eles recebem lá são pequenas empresas, ou são empresas mistas, públicas, privadas, Embrapa, Embrater, Emater, mas não são educadores agroecológicos em si, apesar de possuírem no seu quadro formadores de opinião e assistentes sociais, mas eles não possuem nos seus quadros educadores agroecológicos. Então, Caporal vai nos permitir pensar através desses diálogos horizontais, através da presença, de ir até o local, até o locus social. Então, deve-se considerar que a extensão rural se propõe como um processo de educação não formal. E para isso, ela não precisa de tempo, não precisa de hora, de horário, de marcar de visita, nem nada. Ela é um momento extraescolar. Basta visitar com cordialidade, bater palma na frente da casa do agricultor e perguntar com respeito, posso visitar a tua produção, posso conhecer a tua produção, podemos trocar alguma ideia? E isso surgiram então muitos movimentos sociais com relação à produção agroecológica.
As casas familiares são exemplo dessa, as cefas ainda também são exemplo disso. Mas a grande novidade nesse processo é justamente o diálogo que estava ausente nos governos, nos anos de chumbo da ditadura militar. Não havia diálogo com o agricultor. E então, na década de 80, se passa a ter esta conversa, um diálogo horizontal. Esse é o conceito-chave que Francisco Roberto Caporal nos traz. O diálogo horizontal, um olhar nem superior nem inferior, mas um diálogo horizontal daquele que se interessa pelo rural em campo, estando em campo. Claro que nós temos uma obra que é fundante, digamos assim, ela funda toda a noção conceitual da extensão rural como um projeto educativo no Brasil, que é da Maria Tereza Lousa da Fonseca. Basta procurar esse nome no Google acadêmico que vocês vão ter acesso a essa pensadora. Ela foi a primeira cientista mulher que se deu conta de que a escola rural tem uma diferença drástica da escola do campo. A escola rural, a escola agrária, ela foi feita para educar a partir de uma perspectiva urbana, uma educação no campo. E a escola do campo, ela foi utilizada e desenvolvida pelos próprios camponeses para ter educação no seu locus social. E é este processo que vai perceber ali a venda descarada de insumos, ou que vai perceber a própria Maria Tereza Lousada, o título da apresentação dela, né, a extensão rural sempre foi um projeto educativo para o capital, tendo como o agricultor um cliente comprador então de insumos estrangeiros, principalmente em regiões onde existem fábricas de fertilizantes. Eu agora recentemente indo aqui pela Barra, passeando pelo Porto de Rio Grande, eu vi, não vou dizer o nome da empresa, mas é uma grande indústria de fertilizante, tá? De agroquímico, e agroquímico fino e cancerígeno. Mas essa fábrica de agroquímico era de fertilizante, e aí botou bem grande lá nos seus armazéns, né? Nutrição vegetal, a sua melhor alternativa em nutrição vegetal. Como se o solo não fosse capaz de nutrir a planta. Quando nós chegamos a um ponto em que precisamos explicar a necessidade de nutrição vegetal, é que o solo já está morto, está completamente morto, sem vida, sem micro-organismo. E aí surgem estes grandes desertos verdes, que são os desertos da monocultura. A monocultura, ela é boa ou não? Vamos dialogar, vamos conversar. Depois vocês coloquem no fórum aí o que vocês acham. Todo o século XIX, o Brasil foi uma grande monocultura de café. Uma grande monocultura de pés de café, o século XIX. Chegamos então ali perto da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, onde nós tivemos ali a grande queima de café em Santos, até Bertioga, em que havia fumaça e cheiro de café. A fumaça do café queimado foi até o Equador, para vocês terem uma ideia. Getúlio Vargas mandou queimar tudo no Estado Novo. Então, se produziu tanto na monocultura do café do século XIX, café e leite, claro, teve a produção de leite também, daí a República Café com Leite depois, mas se produziu tanto café na monocultura que se esgotou o preço de mercado internacional. Para vocês terem uma ideia, a saca de café estava sendo vendida no Brasil a 0,01 centavos de tostão de réis, o que não se sustenta no mercado internacional. E outro deserto verde, digamos assim, que se consolidou foram as pastagens. Sim, a pecuária, o gado. O gado hoje é responsável por boa parte do PIB de exportação de insumo primário, de carne, para o resto do mundo. Mas não é o gado que me preocupa. Não é o gado Nelore, não é o charolês, não é o Angus, não é o gado, principalmente Nelore, que é o que está em todo o centro-oeste brasileiro, Amazônia. Não é o gado que me preocupa, é a pastagem. A pastagem, ela é africana, ela vem da África. Por exemplo, o capim colonhão, o capim Tanzânia, o brisantã, o capim braquiarão ou braquiária, como alguém fala, né? Braquiara é o nome convencional. Estas sementes, elas se pulverizam com o vento, são sementes aladas, se pulverizam também com o pisoteio do próprio gado, expandindo essas pastagens. E uma vez
uma vez presente a semente da braquiária, ou do colonhão, ou do Tanzânia, por exemplo, do capim Tanzânia, no terreno, ele praticamente nunca mais se extingue, nem mesmo com a queimada, porque é uma pastagem de savana africana, onde as queimadas são anuais. E o nosso cerrado também é um tipo de savana, que acabou servindo de habitat ideal para essa pastagem. Então hoje, quem conhece o cinturão de fogo da Amazônia ali, eu morei muito tempo em Guarantã do Norte, morei em Alta Floresta, Novo Mundo, toda aquela região ali do cinturão da Amazônia, Vilhena ali em Rondônia, do cinturão de fogo da Amazônia, onde as queimadas estão sempre ativas. Ali vocês vão observar que dentro da floresta preservada ainda, por exemplo, tem o Parque do Cristalino, perto da onde tem o Sindacta 6 ali, eu acho que é Parque do Cristalino, sim. Ali, entrando na floresta, por subbosque, a floresta toda preservada, as jussarinhas, as castanheiras, os angelins pedras, coisa mais linda. Mas a gente já vê mudinhas bem na fronteira entre o ecótono, né, uma zona de transição entre uma e outra área. Neste ecótono nós já conseguimos ver ali pezinhos de braquiária nascendo quase que no interior da floresta, no limite. Então é muito perigoso essa braquiária. E isso acaba modificando todo o ecossistema e todo o agroecossistema de entorno. Então, entender a extensão rural no Brasil é entender que as coisas são contraditórias. Por exemplo, a própria cana-de-açúcar é pastagem de elefante, é pastagem africana para elefante, mas foi o principal produto de exportação no século XVI e XVII do Brasil. São os canaviais. Mas a monocultura em si, ela saqueia as terras, ela rouba as terras, porque ela só tem fundamento de ser através de latifúndios. Por isso que o agronegócio defende a monocultura e a agricultura familiar defende a diversidade de produção. É complicado pensar isso de um ponto de vista somente econômico. É preciso pensar isto através de um prisma político. Porque hoje nós estamos voltados novamente para abastecer a economia mundial, abastecer as grandes potências, nesse caso, China e Estados Unidos, as novas potências que surgem, China e Rússia, China e Estados Unidos, China e Grã-Bretanha, o que é muito triste, porque nós herdamos estas sesmarias, nós herdamos essa dor do trabalho escravizado, nós herdamos essa monocultura que nos prejudicou e nos legou o atraso de subdesenvolvimento por muitas décadas. Então, Teresa Lousada Fonseca vai nos falar o seguinte: as principais críticas dessa extensão rural como um projeto educativo para o capital é o seguinte: a cooperativa de crédito é a base da acumulação de capital da educação rural, que faz oposição à educação do campo. Então sempre há uma dicotomia de percepção política, inclusive. Então é muito interessante entendermos de que lado estamos para produzir e compreender o que são agroecossistemas. O agroeducador ele é associativista por natureza, ele não vincula-se a cooperativas de crédito, ele evita o sistema escola bancária, ele entende que a escola privada não é boa para o desenvolvimento agrário brasileiro. E assim o extensionista é dialógico, ele é ativista ambiental, ele é engajado socialmente. Aqui ativismo vale muito bem ressaltar, pessoal, que ativismo é isso que essa moça, o que esses senhores estão fazendo. Ativismo não é gargantear militância de goela. Ativismo é participação social. O que significa isso? É fazer. É pesquisa, ação. É saber fazer, é estar junto. Então, eu conheço de muitas décadas colegas que trabalharam comigo no extensionismo no Mato Grosso, em outros momentos, que têm um discurso lindo, falam muito bem, mas nunca foram plantar uma cajazeira, por exemplo, numa aldeia indígena. Nunca foram plantar um pé de buriti numa comunidade quilombola. Então eles desconhecem completamente a situação dramática dos povos brasileiros, dessa diversidade étnica brasileira, e também não entendem como agir nas diferentes formações ecológicas, nos diferentes ecótonos, nos diferentes sistemas ecológicos que precisam de atenção primária do extensionista agroecológico.
Mas para isso é preciso ainda ir mais a fundo, pessoal, mais a fundo. Existe uma energia. Eu sei que eu tenho colegas extensionistas que não gostam desse termo. Mas quem já visitou uma horta do vizinho e a vizinha reclamou que a fulana me visitou, botou um olho nas minhas plantas morreram todas. Sabe do que eu estou falando? O olho grande, né? O olho grosso, botar o olho nas plantas, as plantas morrer, secarem todas e tal. Esta energia, ela é uma energia salutar. Por exemplo, observando a diversidade, observando os canteiros, é preciso entender que esse viço das plantas é um axé. É uma cultura que se desenvolveu ao longo de décadas. E essa cultura alegre do povo brasileiro vem justamente desse caldeirão, desse melting pot étnico, da mistura entre indígenas, africanos, portugueses, ciganos, que vieram para o Brasil, se miscigenaram e formaram essa cultura alegre, sorridente, e que mantém as suas hortas sempre muito vivas, sempre muito viçosas. Daí surge o que Antônio Cândido nos fala, que é da hospitalidade, dessa alegria do agricultor quando recebe as pessoas. É muito interessante observar que, além das hortas, nós precisamos entender, como Maria Tereza nos fala, entender a educação rural, que vai totalmente de encontro ao paradigma urbano, é altamente importante, dentro dessa Revolução Verde, acabar com essa escola rural. É preciso termos escola do campo, é preciso termos condições, bibliografia, produção técnica, que desenvolva as identidades dos camponeses a partir da sua visão, da sua especialidade, da sua temporalidade, das suas formas de resistência. Um dos casos mais clássicos é a teimosia, basta assistir Mazzaropi que vocês vão ver. Inclusive, se vocês gostam realmente desse tema cultural na extensão rural, assistam Mazzaropi que vocês vão entender basicamente as maneiras, as manhas, os jeitinhos do camponês de lidar com as adversidades. Então, um agroeducador é um comunicador da liberdade no campo. Como transparecer ou como transmitir essa noção de liberdade no campo? Aqui tem algo muito interessante que eu preciso contar para vocês, tá? Por volta ali de 6 de fevereiro de 1695, Dandara, esposa de Zumbi dos Palmares, se atira de um penhasco de manhã, mais ou menos. E ao se atirar do penhasco, ela que estava sendo perseguida pelas tropas de Antônio Gonçalves, ela grita para trás: da liberdade que conquistei, ninguém roubará. Prefiro morrer a me escravizar. Então estas palavras foram ditas por Dandara logo após ela se acaba suicidando. E isso fomentou um processo de revolta e de traição, na verdade, nos mocambos da Serra da Barriga. Existiam vários mocambos sobre a liderança de Zumbi dos Palmares e outros mocambos sobre a liderança de Gangazumba, que era um parceiro ali de Zumbi dos Palmares, mas no final acabou traindo ele. Gangazumba ficou muito incomodado com uma lei que foi imposta por Zumbi dos Palmares, que é a seguinte lei: aqui nos mocambos, aqui nos quilombos, ninguém dirá a ninguém o que fazer. Enquanto éramos escravizados, tudo bem. As pessoas nos chicoteavam, nos açoitavam e toda hora ficavam mandando a gente o que fazer. Aqui no quilombo, neste espaço de liberdade, ninguém mandará a ninguém o que fazer. Ninguém dirá a ninguém o que fazer. E essa lei imposta por Zumbi incomodou muito Gangazumba. Porque Gangazumba, na verdade, estava preparando aquela mão de obra para vender para os comerciantes portugueses no litoral das Alagoas. E aí Gangazumba foi conversar com o Zumbi e perguntou para ele: esses documentos estão na Torre do Tombo, depois eu posso passar para vocês, esses relatos que foram feitos pelo capitão Mor, de Antônio, desse Sesmero. E aí Gangazumba foi conversar com o Zumbi e perguntou ao Zumbi: que história é essa dessa lei da liberdade aqui no quilombo? Aí o Zumbi falou: não, é muito simples. Se a pessoa quiser sentar ali naquela pedra, na sombra, e ficar o dia inteiro sem fazer nada, ela vai ficar o dia inteiro sem fazer nada. Ela tem direito à liberdade. Ela vai fazer o que ela quiser fazer, a hora que ela quiser fazer. Se ela achar que tem liberdade e quer plantar
uma muda, ela vai plantar uma muda. Se ela quiser ir lá no mato para fazer colheita da bananeira, ela vai fazer. Mas aqui, neste espaço mocambeiro, em todos esses mocambos da Serra da Barriga, ninguém dirá a ninguém o que fazer. Aqui é espaço de liberdade. Isso incomodou muito Gangazumba. Então, transmitir essa ideia que Paulo Freire nos fala de liberdade é muito complicado. É muito complicado, porque liberdade é uma virtude que poucos entendem, poucos compreendem. E quando o extensionista chega no campo, a primeira coisa que ele tem acesso é uma das formas de liberdade que é diferente da sua liberdade urbana. As pessoas que são urbanas, elas têm um certo tipo de liberdade, que é a liberdade do transporte público, é a liberdade do almoço em certo horário, é a liberdade de chegar em casa a tal horário, é a liberdade de não ficar na rua até tarde, que pode ser assaltado. Mas no espaço agrário brasileiro, no espaço rural, existem outras liberdades. A liberdade de tomar um banho no rio sem roupa, de tomar um banho na cachoeira, a liberdade de conversar em voz alta com os vizinhos através das cercas. Existem liberdades, diferentes liberdades. Então, como comunicar essa liberdade que é a principal dificuldade? E nesse processo extensionista, que nós veremos em toda a sequência do semestre, o mais difícil é como pensar a agricultura brasileira, a história agrária brasileira em geral, através do plantio que sofreu e sofre ainda muitos preconceitos. Quem veio da roça e quem estudou em escola pública pequeno, sabe, os outros coleguinhas sabiam que nós éramos da roça, e você fala, lá vem o da roça. Lá vem o como é que chamavam? O jeca. Lá vem o jeca. Claro, calça suja, rasgada, chinelinho de dedo. Então, o preconceito sobre as populações agrárias brasileiras na escola convencional, urbana, é muito grande. Então é por isso que devemos combater essa Revolução Verde, que me parece ainda persiste até hoje, agora com mais força ainda. Essa Revolução Verde do maquinário, do macnicismo, do tecnicismo. Por quê? Porque é essa Revolução Verde que disse que o Brasil é atrasado por causa dos seus povos indígenas. É essa Revolução Verde que disse que o Brasil é atrasado porque o povo é preguiçoso, não quer plantar. Então essa Revolução Verde do Nelson Rockefeller, essa Revolução Verde norte-americana para impor, para vender produtos, para nos tornar clientes, que é puramente clientelista, ela precisa ser apagada na nossa história e ser transformada em uma... Claro que não esquecida. Deixa eu deixar isso bem claro. É muito importante que nós tenhamos em mente o que foi o desastre da Revolução Verde no Brasil, que fez uma propaganda gigantesca do atraso brasileiro, inclusive até hoje, quando nós escutamos Brasil é um país subdesenvolvido, Brasil é um país agrário atrasado. Isso é reflexo ainda da Revolução Verde da década de 70. Que Nelson Rockefeller proliferou aos 4 cantos, na época, inclusive, nós tivemos, um pouquinho antes, nós tivemos as teleféricas, o teleférico, o Marechal Rondon espalhando as linhas e obtendo imagens do interior do Brasil, do sertão brasileiro. O próprio Roosevelt, o Theodore Roosevelt, presidente americano, disse: não, o Brasil ainda é um país de selvagens, ainda é um país que é mato, tem jacaré andando pelas ruas. Esta propaganda foi muito negativa. Inclusive, até próximo da década de 90, nós ainda víamos filmes americanos, tipo Velozes e Furiosos, com pessoas na praia andando com um macaquinho no ombro, aqui na praia do Rio de Janeiro, aqui em Copacabana. Isso é um absurdo. Então veja que a nossa luta ela é muito mais profunda, a nossa luta é conceitual, a nossa luta é para quebrar barreiras ideológicas, é para quebrar barreiras preconceituosas que foram impostas por anos de imposição norte-americana, de imposição do exterior sobre os nossos produtos, os nossos povos, as nossas matérias-primas. Acontece que no Brasil nós temos povos que estão mais conscientes do que outros. Os indígenas conhecem essa luta desde muito tempo, desde o século XVII. Eles lutam contra políticas públicas indigenistas há muitos anos. Nós, camponeses, camponesas, pescadores, pescadoras, estamos nessa luta a partir do século XX. Começamos com os movimentos sociais, sindicalistas, a partir do século XX, então é mais recente.
Por isso é preciso respeitar os povos originários, porque eles têm muito mais experiência na luta. Então, essa pedagogia da alternância para o extensionista rural, ela surge como uma solução. É uma solução porque ela vai criar centros de formações de extensionistas, de estudantes agroecológicos, de escolas comunitárias rurais, as ECORs, as CEFAS, e ela já está dentro do projeto da Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Então, é uma pedagogia aprovada pelo Congresso Nacional, é uma pedagogia pós-constituinte, ali de 88. Então, serve justamente para recuperar essas áreas largamente devastadas pela Revolução Verde. Então, assim como a pedagogia da alternância serviu para a França recuperar os seus territórios da devastação da Segunda Guerra Mundial, a pedagogia da alternância aqui no Brasil também nos auxiliará a recuperar nossos territórios de séculos de sesmaria, de capitania hereditária e principalmente de Revolução Verde, que trouxe ali a monocultura de extensão tecnicista para exportação de commodities. Então eu acredito que a pedagogia da alternância é uma das soluções para recuperar as áreas degradadas. E boa parte das áreas degradadas do Cerrado, por exemplo, onde há plantio largo de soja no Cerrado, já se encontram com o solo completamente esgotado, infelizmente. Mas há esperança, há esperança. Os extensionistas rurais hoje, a nossa categoria, tem abordado temas mais delicados. No meu caso, por exemplo, a primeira vez que eu comecei a trabalhar com a Amanita muscaria, com o cogumelo, na verdade o esporo do cogumelo Amanita muscaria, aquele cogumelo dos Smurfs, o cabeça vermelha, que tem o pilho vermelho com pontinhos brancos, que tem a estipe mais espessa, ele larga os esporos ao vento, claro, e pega no Pinus eliote. O Pinus eliotes é esse pinus que nós temos aqui no Rio Grande do Sul em larga escala para fazer celulose, para fazer resina. E o Amanita muscaria, esse cogumelo importantíssimo, que é alucinógeno, que ajuda na transcendência do ego, ele tem nessas florestas de pinos, ele aparece bastante. O nome muscaria, Amanita muscaria, muscaria vem de moscas, ele atrai moscas, mata moscas, né? Enfim, ele é um inseticida natural. Nos ajuda a compreender a importância de alguns elementos dentro da agrofloresta como naturais, já está ali. Então, por exemplo, aqui no caso do óleo da mamona, um óleo abundante, natural, nós vemos mamona aí em áreas com lixão, por exemplo, no seu canudo tem arsênico, mas vejam um exemplo, por exemplo, da cannabis sativa, o linho cânhamo, né, a famosa maconha. Se vocês plantarem, por exemplo, o linho cânhamo entre as florestas, claro, sem alerta, pessoal, não estou incentivando o uso dessas substâncias. O que eu estou dizendo é que a própria flora, a floração do linho cânhamo afasta outros insetos na agrofloresta. Então olha a importância tanto da Amanita muscaria como da cannabis sativa. Nós temos outras plantas, por exemplo, dispersoras de pólen, de sementes, como a brugmância, né, a trombeta de anjo, que é importantíssima numa agrofloresta. Bom, não preciso nem ficar nessas nativas, né, ou exóticas, mas, por exemplo, entre as exóticas, o eucalipto. O eucalipto que tem raiz pivotante, que suga a água, que puxa o lençol freático para cima, é importantíssimo numa agrofloresta. Mas são temas, claro, polêmicos, que o próprio extensionista tem que abordar. Então, para Rafael Fernando Diniz, isso nós vendo nessa aula e vendo nas próximas aulas, ele vai dizer que essas cooperativas de crédito e associativismos, elas nos ajudam a entender a política nacional de assistência técnica hoje no Brasil. E por que a AIA divulgou tanto essa questão da miséria no sertão? Ali nós temos uma foto, na época, deixa eu ver se eu consigo ler o nome aqui, né? Não, mas é o Nelson Rockefeller, no centro ali, de gravatinha colorida, e tem um padre. Esse padre é um frei, cara, mas eu não esqueci o nome desse padre, que ajudou na divulgação, então, de que o sertão brasileiro era miserável, era um sertão pobre. O que não é verdade, o que nós sempre tivemos foram comunidades que sobreviveram ao longo de séculos e sobreviveram em equilíbrio com o ambiente. Eu conheço
na Chapada dos Guimarães. Eu conheço uma comunidade quilombola na Chapada dos Guimarães, muito interessante lá. E eles vivem na Chapada dos Guimarães, próximo a Cuiabá, do lado de Cuiabá, há mais de 300 anos, com o mesmo modus de vida, mesma situação de vida. É completamente falsa essa alegação de que os povos que vivem no campo são miseráveis e passam fome. Então nós temos um novo paradigma, nós temos uma trajetória que foi desde a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural até a Agência Nacional, que é a que vivemos hoje. Nós temos ali uma série de relações, digamos assim, que puxaram a extensão rural para o que chamamos de ecoextensão, ou seja, de estar em campo, de participar em campo, que é o pragmatismo cético, por exemplo, das atividades pedagógicas da própria agroecologia. Ou seja, não basta falar, é preciso estar em campo. Vocês vão ver isso muito comum com os colegas, que é muito importante quebrar a barreira burocrática e ir a campo. Ah, mas não tem carro, não tem viatura, vai de ônibus, vai de bicicleta, vai de a pé, vai de qualquer coisa, mas esteja em campo, converse com o agricultor familiar. Entenda que esse ethos humano, essa forma de ser humana, depende da nossa reconexão com a natureza. Então é muito importante a visita, a conversa, o diálogo. E quanto mais conversarmos com esses agricultores familiares, seja na feira, seja nas suas hortas, seja nas suas roças, é melhor para o nosso desenvolvimento enquanto profissionais. E aqui uma roda de conversa clássica, típica, os inhames, as batatas, enfim, e ali as mulheres, os homens todos recebendo a orientação de um agroeducador, de um extensionista rural. Normalmente, essas pessoas com angústia, elas nos chegam até o extensionista porque elas estão angustiadas com alguma praga, tá? Alguma praga, alguma coisa que está destruindo as roças dela. Aqui em São Lourenço do Sul nós tivemos o caso da murchadeira na batata inglesa, tá? Na batata que era produzida. São Lourenço do Sul foi conhecido ali na década de 70, 80 como o maior produtor de batata da América Latina. Só que uma grande praga, um fungo na verdade, atingiu as plantações desse tubérculo, ficou conhecido como murchadeira, pelo menos é o que eu consigo ler nos jornais de época, e a murchadeira destruiu boa parte dessas produções. Então, em São Lourenço do Sul, lá perto do Arroio São Lourenço, ainda tem os armazéns de batata, hoje todos abandonados na verdade, mas grandes armazéns de batata, os batateiros, ali onde os barcos paravam para descarregar e carregar a batata. E eles chegam até nós com algumas angústias, né? E muitas dessas angústias não têm a ver basicamente com dinheiro, por exemplo. Então, por exemplo, a AIA, que é a American International Association for Economics and Social Development, né, essa praga aí, praticamente, é uma praga isso do Nelson Rockefeller, que divulgou que o Brasil era um país atrasado, né, agrariamente atrasado, ruralmente atrasado. Então, as pessoas não vinham atrás de dinheiro. Então, toda a extensão rural que eu vejo é sempre alguma solução prática. Eu vou contar o caso aqui do meu amigo Vinícius, meu compadre, e os pais dele, no caso da mosquinha Suzuki. Essa mosquinha que entra dentro do morango e acaba murchando o morango, né? Ela consome o morango, fica molengo, ela faz um buraquinho na pele do morango, na pele vermelha do morango, uma mosquinha diminuta. O extensionista foi lá visitar eles e orientou eles a pegar uma garrafa PET, fazer um furo, né, com um cigarro na garrafa PET, colocar ali vinagre de maçã com fumo, tá, com fumo e aí com tabaco. E no outro dia as mosquinhas amanheceram mortas, né, Então são soluções simples que muitas vezes não precisam de muito dinheiro. Então desde 1940 nós temos essa associação de crédito e assistência rural. Mas vale ressaltar que dentro dessas 5 décadas o mais importante foram soluções práticas de campo. Um exemplo dessas soluções é a compostagem, a composteira. Então, claro que, por exemplo, existem métodos de manejo, formas de manejo que fogem do próprio controle do extensionista. Eu estava fazendo o licenciamento de uma linha de transmissão ali vai de Pinhalzinho a Maçambará, no oeste no oeste catarinense até o oeste do Rio Grande do Sul. Aí nós andávamos, eu e minha esposa, pelas lavouras de soja. Aí uma lavoura de soja, nós percorremos todinha aquela lavoura de soja pela extensão, a lavoura viçosa, verdinha, né? Pá. E os passarinhos comiam as lagartinhas da soja.
Então nós víamos os passarinhos batendo na soja e tal, comendo, fazendo digamos, um controle natural daquelas lagartas. E na outra, pulamos o arame, já era um outro proprietário, também lavoura de soja, mas já era um outro proprietário, continuamos na mesma linha reta da linha de transmissão. E aí, quando cortamos ali, a quantidade de teia de aranha, cara. Nós andávamos pelos cavados de soja, assim, pelos trilheiros de soja, e a gente ficou tapado. Tinha as perneiras, a perneira para cobra, a perneira, as botas, ficou tudo tapado de teia de aranha. E aí a gente viu aquelas aranhas, uma aranha com os 2 perninhas assim, uma aranha estranha. E saindo dali, daquela prospecção, nós fomos até um posto de gasolina e perguntamos pro camarada o que era aquela plantio de soja com aquelas teias de aranha. Aí ele me disse que era, me esqueci o nome da aranha, científico da aranha, mas era o controle uma aranha importada, ela foi trazida de outro país, acho que foi um país asiático, para controlar a lagarta da soja. Então aquela aranha come a lagarta da soja. Só que era tanta teia, cara, tanta teia de aranha naquele negócio que era de horrorizar, assim, não tinha como, a gente grudava na pele aquela teia de aranha. Então são métodos diferentes que o agronegócio se utiliza. Isso além do veneno, além do agrotóxico que não mata a lagartinha, entendeu? Além do secante, do dissecante, de tudo mais. Então, esses são alguns exemplos da gestão integrada do território, onde eu trabalhei na Unesc por muito tempo, né, como profissional. Então, o propósito é construir uma ideia de extensão que seja voltada a essas comunidades tradicionais, ou que seja voltada a esse povo do campo, a esses povos do campo. Então essa aqui foi uma primeira TER feita, né, uma assistência técnica, extensão rural feita no IRGA de Santa Vitória do Palmar. O coordenador foi Juliano Campos, da Unesc. Nós fomos em fazendas, ali a fazenda do Gumercino Saraiva, que estava o nome dele escrito nós fizemos escavações para ver tipo de solo, ver o que estava enterrado no solo, se tinha fósseis, se tinha material arqueológico, se aquela terra preta era agriculturável, se era muito fértil, se não era. Nós tivemos o colega, o Alan, ele fez oficinas de georreferenciamento com os professores municipais, com os professores de geografia, de história, de biologia. Então, estar junto dessas pessoas através de políticas públicas é fundamental para compreender esse processo. Então, desde 1996, nós temos, até a chegada do INEP, nós temos um Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária. Esse programa ele foi praticamente extinto agora, né, com o final da diretoria da Educação Nacional, da Educação do Campo, da Secretaria de Educação do Campo, ele foi extinto. Então, ele durou de 98 a 2019. Então, nós tivemos ali quase 20 anos de Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, da onde vem a educação do campo, a agroecologia, o que fortaleceu as diretrizes operacionais básicas das escolas do campo. Nós precisamos retomar e recuperar essas trajetórias, porque é importante, é onde a agroecologia e a educação do campo, como co-irmãs, como disciplinas e graduações co-irmãs, vão se fortalecer. Então nós temos essa obra que é fundamental, outra obra que foi fundamental. Claro que essa primeira fala minha é justamente para compreender a importância que Paulo Freire nos traz. Ele faz esse questionamento, na extensão ou comunicação, o que seria essa extensão rural no Brasil. E de fato, no princípio, era uma extensão, era uma educação imposta. O extensionista ia lá e ensinava ao agricultor e levava o insumo para o agricultor. E após essa publicação de Paulo Freire, então, surge uma autonomia dos povos do campo, uma liberdade da informação, e aí nasce o papel do agroeducador. Nasce o extensionista como agroeducador, com um forte papel sociológico, um forte papel social nesse processo. Por isso que quem está dando essa disciplina para vocês, quem está lecionando, o responsável dessa disciplina, é alguém que tem formação em antropologia, em sociologia, em agroecologia social, porque justamente a própria formação, vou falar de outra maneira, depois da publicação desse livro de Paulo Freire, ficou impossível praticar aquele extensionismo tecnicista da década de 70, ficou impossível, porque o livro é tão
bem escrito, é um livro genial, que é praticamente impossível se praticar a extensão no Brasil hoje se não for através da dialogicidade, se não for através da troca de figurinha, da troca de ideias, do diálogo, da dialogicidade. Então aquela extensão tecnicista acabou morrendo. Bom, quais são os principais elementos, então, né? Então, pelo contrário, o que se busca do extensionista não é estender as suas mãos, mas seus conhecimentos e suas técnicas. Então, a assistência técnica na qual se pratica a capacitação para ser verdadeira só pode realizar-se na praxis, ou seja, na prática. Lembra? É aquilo que eu estava falando para vocês. A militância de goela não resolve nada. É preciso ir até as comunidades tradicionais e fomentar a união, rodas de conversa, plantio, o ativismo, que é muito importante. Digamos que essa ação pública, essa participação, ela é fundamental para o desenvolvimento agrário nacional. Porque nós tivemos vários intelectuais brasileiros, né, Florestan Fernandes e outros intelectuais brasileiros, que falaram muito. Nós tivemos muito, inclusive, agrônomos, né, o Eli Vargas, agrônomos que falaram muito, escreveram muito, publicaram muito, mas não tiveram nenhuma ação, assim, né? Então, tá lá o livro deles, enfim, publicado, mas não tiveram nenhuma ação social concreta junto a essas comunidades. E é de pouquinho em pouquinho, né, de grão em grão que a galinha enche o papo, que nós vamos fazendo essa abordagem mais qualitativa. Então, qual seria esse método, né, da extensão rural hoje? Um primeiro momento, eu diria que é o conhecimento de área, é o reconhecimento da área. Primeiro momento, que é o conhecimento da realidade. Conhecer a área, visitar o espaço, sem falar nada, sem questionar, sem arrotar conhecimento, sem a arrogância de saber tudo, sem a presunção e a pretensão, que são duas coisas que o extensionista precisa se monitorar todos os dias. O extensionista precisa cuidar para ver se ele não vai ser pretensioso, achar que ele tem mais conhecimento que os outros, ou se ele vai ser presunçoso, achar que ele sabe mais do que os outros. São dois conhecimentos que ele precisa, são duas coisas que ele precisa estar se monitorando todos os dias, porque são derivados do orgulho, e isso prejudica muito a conexão com o agricultor familiar. Então o extensionista precisa educar constantemente a sua humildade para enfrentar os seus orgulhos, a sua pretensão, a sua presunção. É bastante difícil, é um exercício de virtude, mas vale a pena. Vale a pena. E só no exercício dá para fazer essa praxis. Então, o segundo momento, eu diria que é da organização social mesmo, da gestão. Ou seja, é o combinado. É como se combina com as pessoas. Olha, quem sabe mês que vem nós nos encontramos de novo. Quem sabe a gente faz uma reunião com um coletivo de agricultores de fumo aqui da região, enfim. E o terceiro momento é o momento realmente da ação e acompanhamento da aplicação daquela técnica e daquela lógica e daquele resultado daquela reunião. Perdão. Então, Paulo Freire é o agroeducador. Para o Paulo Freire, existe esse processo onde o agroeducador ele é dialógico, ele é dialético e não deve se comportar como um invasor cultural. Por que isso? Porque todo aquele que visita outra pessoa, isso é um processo de alteridade. Se nós formos pegar Althusser, por exemplo, na linguística, ou se nós formos pegar, por exemplo, até Nelson Rodrigues aqui no Brasil, ou o próprio Ariano Suassuna, que trabalhou bastante a cultura brasileira. Mas se vocês entenderem o que é invasão cultural, é justamente quando uma outra pessoa chega numa outra localidade, numa outra região, dizendo que o que o outro está fazendo é errado de acordo com o seu ponto de vista. Então, para que a invasão cultural seja efetiva e o invasor cultural logre seus objetivos, faz-se necessário que esta ação seja auxiliada por outras que, servindo a ela, são distintas dimensões da teoria antidialógica. O que significa isso? Literalmente, tá? O que significa isso? Touro em campo alheio é vaca. Eu sei que isso foi assim que a gente aprendeu, mas para que a invasão cultural seja efetiva, o invasor cultural logre seus objetivos, ele não pode ser touro em campo alheio. Então, touro em campo alheio é vaca. Tá? Paulo Freire nos mostra como o conceito de extensão engloba as ações que transformam o camponês em coisa. Esse processo é uma coisificação. Então, por exemplo, se eu cheguei numa plantação
Isso aconteceu comigo uma vez. Eu cheguei numa plantação de jabuticaba. Eu estava em Minas Gerais, eu cheguei num jabuticabal. Eu cheguei num jabuticabal e o proprietário lá em Minas, na cidade de Moeda, o proprietário me falou assim: olha, eu tô com esse problema, tá batendo abelha, tá adocicando demais o jabuticaba e tá batendo abelha. Cara, eu não entendia nada de jabuticaba, nada de jabuticabal, nada. E eu não entendia por que a fruta estava vindo tão doce. Eu não entendia por quê, o que havia no solo, se era a quantidade de água, se era índice pluviométrico, o que estava acontecendo que aquela fruta vinha muito doce, doce além do normal, assim, para chamar tanta abelha, enfim, né? A própria florescência dela chamava tanta abelha. Aí eu tive que buscar ajuda. Só que naquele momento eu quis arrotar conhecimento, aí foi meu erro, porque eu tomei na cabeça logo de cara. Era uma área que não chovia muito, era uma área que, enfim, mas no final das contas era o próprio manejo que tinha problemas de poda, enfim, mas eu não entendia. Então, se eu estava numa área alheia, eu ali deveria ser um aprendente também, e eu não fui aprendente. Eu tentei impor minha autoridade e como extensionista, e lembramos que na extensão rural isso é uma lei, pessoal, isso nem é de agora, isso vem de Krishnamurti, do Oriente. Toda autoridade impede a aprendizagem. Isso é básico. Toda autoridade impede a aprendizagem, de ambos os lados. Então, naquele momento ali, eu fiquei sem saber o que dizer. E aí acabei coisificando o agricultor, imaginando na minha cabeça que ele não sabia a solução, ou que ele estava perdido, e tentando ajudar ele de alguma forma. O que na verdade ele queria era só estabelecer o diálogo para ver se ele podava mais, podava menos. Entende? É muito difícil nós reconhecermos o nosso lado sombra, mas é muito importante nós olharmos para dentro de nós e dizer: olha, não sei, eu sou ignorante nisso, não sei fazer isso, o nosso lado sombra. E entender que às vezes realmente somos arrogantes, petulantes, a ponto de achar que entendemos alguma coisa. Pode ser uma simples jabuticaba, mas vale a pena então apostar no diálogo. Fica essa, mas é fruto da experiência, claro, né? Vocês vão ter essa experiência. Isso só a maturidade, na verdade, acabou me ensinando, com muita paulada na cabeça. A educação, que para ser humanizadora, libertadora, não pode caminhar no sentido de preocupações básicas, pelo contrário, deve ser o aprofundamento da tomada de consciência para os homens enquanto agem, enquanto trabalham no campo. Aqui homens se refere à humanidade, tá? Mulheres, todas as pessoas do campo. Então a Emater é uma instituição de poder. E todos os órgãos de instituição de poder estão incumbidos de autoridade. E como eu falei, a autoridade é um problema na extensão rural agroecológica. Mas graças a Deus nós temos uma produção bibliográfica muito boa, muito extensiva, principalmente de Caporal e Costa Weber, que a extensão rural não fez nos anos 80 e deverá operar para assegurar-se uma nova. Ela tem que mudar radicalmente a sua metodologia. Isso eu concordo em gênero, número e grau. Os tradicionais métodos de extensão desenvolvidos para dar conta dos processos que levam à adoção de tecnologias, que em geral caracterizam-se por colocar o extensionista numa posição de dominador e os agricultores numa posição de dominados, deverão dar lugar a uma nova postura metodológica. Era aquilo que eu falava da arrogância do extensionista. Então essa posição de dominador e dominado, de opressor e oprimido, é um paradigma que precisa ser superado constantemente. Até mesmo porque, gente, a gratidão é muita. Nós ganhamos, nós recebemos de volta. Todo o bem que a gente faz retorna para nós numa escala muito superior. Nós ganhamos muita coisa dessas pessoas. As pessoas nos mandam suco, nos mandam alface, nos mandam frutas. Elas nunca se esquecem de nós. Até mesmo hoje, essa semana, teve uma agricultora lá de Santa Vitória do Palmar e teve um outro de Jaguarão. E aí, tem limão aqui, queres? Tem isso aqui, queres? Tá sobrando aqui, vou te mandar aí. A gratidão é muita. Quando nós conversamos com respeito com essas pessoas, sabe, dentro desse processo dialógico,
o carinho é muito grande, o carinho do produtor rural conosco é muito grande, né? Eu fui praticamente criado, né, por uma família, a minha adolescência toda na Ilha dos Marinheiros, com uma família de produtores de morango orgânico, né, o seu Abílio Ruas, a família do Vinícius Ruas, que é meu compadre. Então eu tenho um carinho muito grande por eles, e eles me recebem com uma energia, eu venho renovado de lá. E foram eles praticamente que me ajudaram a formar essa parte do meu caráter. Então isso é uma prática histórica, uma prática memorável, de instituições que precisam mudar este processo. Essa formação democrática não é o desenvolvimentismo de Demerval Saviani. No caso de Demerval, eu não vou entrar muito em detalhes no caso do Demerval, porque é complicado. Assim, eu tenho uma opinião contrária a esse desenvolvimentismo teocrático e tecnológico, sabe? Mas dentro desse processo democrático nós precisamos ouvir todas as opiniões. Mas não é esse desenvolvimentismo, digamos assim, levar o urbano para o campo, transformar o urbano. Resultado desse pensamento do Demerval Saviani são as CAIs, os complexos agroindustriais, ou seja, levar toda a tecnologia, a internet, Wi-Fi, tudo isso para o campo, né? Levar grandes instituições para o campo, né? Então são ideias contraditórias que nós precisamos estudar e nos aprofundar mais, mas que eu não concordo. Existe uma solução, então, um conectivo dessa agroecologia e extensão rural, que é o que nós vamos ver. Bom, então, para que a extensão rural venha a contribuir no sentido do resgate da cidadania, o sentido da dignidade de plantar, que hoje está muito difícil no advento dos governos nacionalistas, tá? Só tem uma pontinha de alegria aquele latifundiário de agronegócio que está conseguindo exportar com o dólar a R$8, R$7, R$6. Esse está enchendo os bolsos, né? Porque está exportando soja aí com dólar altíssimo. Então esse está tendo uma certa dignidade ao plantar. Mas a grande maioria da população brasileira, quer de agricultores familiares, quer de pequenos agricultores, de médios latifundiários, está tendo uma dificuldade muito grande de plantar. Não está conseguindo exercer sua cidadania e a sua dignidade na plantação. Não está conseguindo tirar uma renda que consiga dar um sentido à sua produção, sabe? Então é preciso que esse processo educativo quanto à comunicação e por consequência com relação à metodologia de trabalho dos extensionistas seja oferecer dignidade no sentido da troca, de estarmos dignos, limpos e lutando por uma vida melhor, lutando por uma ecossustentabilidade, por uma sustentabilidade social, por uma viabilidade ambiental. É preciso que isso ocorra. É preciso ter essa conversa franca, porque a grande maioria das pessoas vão atacar, dizendo, não, mas espera aí, o PIB brasileiro depende do agronegócio, olha os nossos rebanhos de bovinos são os maiores do mundo, olha, Mas eles têm que entender que a força da floresta, a potência da floresta, a magia da floresta supera tudo isso. Só uma floresta é capaz de produzir água, oxigênio, solo abundante, solo rico, solo saudável. Nada mais. O resto tudo se encaminha para a devastação, infelizmente. Para conhecer um pouquinho da minha história, né? E não basta só dizer, eu preciso trazer fotos para mostrar para vocês. Esse sou eu quando comecei a trabalhar em 96. Isso foi numa saída de campo aqui, Matupá, no norte do Mato Grosso. Se não me engano, depois dessa saída de campo nós fomos para Juína, que também fica no norte do Mato Grosso, perto de Brasnorte, no município de Brasnorte, onde as florestas a floresta amazônica recém tinha sido desmatada. Na época esse golzinho aí era o carro do ano. Já passou muito tempo, né? Eu fumava cachimbo na época, estava tomando tereré, né? Porque Mato Grosso. Mas aqui é uma floresta amazônica recém desmatada. E o aviãozinho largando a semente de brisantã e de capim braquiara já tinha passado. Por isso que tem essa fumaça lá atrás, que é a fumaça das queimadas da Amazônia. Essa foi uma das primeiras equipes que eu trabalhei em Avaí, de mateiros, equipes de mateiros. Esse com chapelão maior ali à esquerda é o Luigi, que foi o meu primeiro coordenador de campo.
E quem está agachado ao meu lado, à esquerda, foi o melhor mateiro que eu tive até hoje, que trabalhou comigo até hoje, dentro desses projetos. Esse município é em Indiavaí, que é no oeste do Mato Grosso, também em parceria com essas comunidades. Tá? Esse é o Amaral. O Amaral foi um mateiro evangélico, né? Então ele entrava comigo nas matas. Lá eles têm muito medo do pai do mato e do nego d'água. Eles têm muito medo dessas entidades da floresta. Então o Amaral, como é evangélico, ele entrava comigo cantando cânticos de louvores e tal. E eu cantava sempre toques de pontos de umbanda. E ele disputava comigo quem cantava mais alto. Mas eu já com a camiseta da FURG na época, era DBH na época, o departamento, não tinha institutos ainda. Mas foi a primeira vez, os pés sempre molhados. Vocês podem olhar que as calças do Amaral molhadas, a minha molhada também, de atravessar os igarapés e os igapós da Amazônia. Isso nos idos da década de 90. Agora, muito mais recentemente, nas comunidades indígenas, essa comunidade indígena Iorubé, é a comunidade indígena Beira-Mar, aqui, né, do cacique Eduardo Ortiz, então construindo a casa de reza. Isso também foi em 2018, já faz um tempo, com a maquete do Iorubé. Então a responsabilidade da nossa participação hoje, a minha camiseta é uma pindó e eu tô ali com o cachimbo petanguá, o cachimbo sagrado, e ele está me mostrando ali a maquete. Todos os indígenas fazem maquete antes de construção da casa de reza, e aqui a casa de reza já pronta, né? E lá a plantação de milho atrás, enfim. Tudo isso é para vocês entenderem que os modos diversos de participação são múltiplos, pessoal, são múltiplos. Basta estar junto, basta participar, basta dialogar. Aqui nós abrindo os terrenos no Quilombo das Nascentes, aqui no Boqueirão, junto com o Danilo, junto com a Dona Vera, com o seu Alamir. E aqui já as turmas de educação do campo e as turmas de agroecologia, junto com o professor Márcio, na construção do mocambo. Esse mocambo, na verdade, ele foi só um exercício, né? Não era para ser construído de verdade, para morar. Ele é só um exercício para nós aprendermos as amarras do século XVIII, para aprendermos como era o trançado, né? Como são os trançados, as amarrações e o barreamento. Então, isso são só oficinas de aprendizagem, na verdade, em que a gente acaba mostrando como que se faz a malha, como se bota o barro. Então, claro, o mocambo ele não tem funcionalidade depois, ele foi só feito e desenvolvido como oficina educativa. Mas como é dentro de uma comunidade, todos na comunidade podem participar e ter acesso. Bom, pessoal, é um prazer conhecer vocês. Eu acredito que essa é uma das tantas aulas que nós vamos assistir. E aqui estão as referências que eu utilizei na apresentação. Muito, muito, muito obrigado às que ficaram até aqui. Um abração a todos vocês, e nos vemos aí nos próximos tópicos. Um grande abraço.